Recentemente, o Supremo Tribunal Federal validou a incidência de imposto de renda sobre depósitos bancários. Aqui nesse canal nós já gravamos um vídeo falando sobre os impactos dessa decisão para a pessoa física, e nesse vídeo eu quero falar sobre os impactos dessa decisão para a pessoa jurídica. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu peço para você se inscrever no nosso canal, para você deixar um like nesse vídeo e deixa um comentário aqui também se você tiver alguma dúvida. Meu nome é Renan Faria, eu sou contador e diretor da Harris Contábil. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o impacto dessa decisão do Supremo Tribunal de validar a incidência de imposto de renda para depósitos bancários, nesse caso para a pessoa jurídica. Eu quero trazer luz a esse assunto fazendo uma diferenciação e criando dois exemplos aqui. Nós temos clientes que recebem antecipação de clientes ou de decisões judiciais, no caso para um escritório de advocacia, e ele de fato movimenta um valor muito superior ao que de fato ele emite de nota fiscal. Então a gente consegue comprovar para a Receita Federal, através da escrituração contábil, esses valores que são antecipados por clientes ou decisões judiciais, e a gente consegue comprovar que esse valor entra na conta corrente e esse valor sai da conta corrente, e a parte que fica desse valor que entrou é o honorário de prestação de serviço para esse tipo de empresa que presta esse tipo de serviço e tem esse tipo de movimentação financeira e esse tipo de ação, no caso de movimentação financeira na conta corrente. Dessa forma a gente tem a certeza que a Receita Federal ela não vai querer cobrar imposto de renda sobre esses depósitos bancários, porque foi comprovado que essa movimentação financeira não é da empresa. Agora, para empresas que têm uma movimentação financeira e não tem essa justificativa de entrada de dinheiro, que não justifica através de um cliente ou não justifica através de uma decisão judicial, aí você pode estar correndo um sério perigo, porque, por exemplo, a gente sabe que existem muitos MEIs que recebem valores superiores ao faturamento anual, no caso o valor de 81 mil, e está movimentando esse valor muito alto na conta corrente. Às vezes ele acaba misturando movimentação de pessoa jurídica, movimentação de dinheiro da pessoa física, e aí começa a criar um volume muito grande que fica totalmente fora da realidade do limite que um MEI pode exercer. Ou também para empresas que têm um volume financeiro, já são empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, fazem o processo de venda, não fazem a emissão da nota fiscal, esse valor entra na conta corrente e aí você não consegue justificar, num processo que a gente chama aqui de conciliação, o que entra na conta corrente da empresa e o que a empresa de fato emite de nota fiscal. Quando isso acontece, quando você não tem esse fechamento, essa conciliação dessas informações, é muito certo que você está correndo um sério risco de ser notificado pela Receita Federal e tentar se justificar o motivo de você estar tendo essa movimentação financeira superior ao que você declara nas suas declarações, seja do Simples Nacional ou seja nas entregas das escriturações contábeis. Então é muito importante que você tenha essa consciência de que, com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal, ele validando essa incidência de imposto de renda, vai fazer com que a Receita Federal comece a fazer essas estimativas e avaliar o que tem de movimentação financeira na conta corrente versus o que você declara de faturamento. Os bancos eles já são obrigados a entregar a E-Financeira, que é uma declaração onde ela informa toda a movimentação financeira que aconteceu na sua conta corrente. Dessa forma, a Receita consegue fazer esse cruzamento e analisar essa diferença entre movimentação financeira bancária versus o que você emitiu de nota fiscal, de fato o que você declarou no Simples Nacional, se você é MEI, se você é lucro presumido, lucro real, não importa o seu regime tributário, mas o que importa é a forma que você precisa para declarar o seu faturamento, as suas notas emitidas. Então, fique atento a esse assunto, porque isso aí pode dar margem para dor de cabeça lá na frente, caso você esteja tendo uma movimentação financeira superior ao que você emite de nota fiscal.
tirando as questões que nós já falamos de empresas que têm um volume maior financeiramente falando por antecipação, isso aí é justificado através da escrituração contábil. Agora, se a sua escrituração contábil, se você tem essa movimentação financeira e você não consegue comprovar isso, a sua escrituração contábil ela vai ficar fora de uma realidade, o caixa da empresa tende a ficar muito alto e isso aí é um alerta para a Receita Federal pesquisar sobre a sua empresa e ver se você está fazendo algum tipo de coisa fora da realidade e se, de fato, ela identificar a diferença entre faturamento e o que você tem de movimentação financeira em conta corrente, ela pode sim te notificar e aí você tem que pagar essa diferença de imposto de renda por esses depósitos bancários para você conseguir se acertar com a Receita Federal. Então, antes de isso tudo acontecer, essa dor de cabeça acontecer, se previna, faça um processo anterior, analise se você está de fato fazendo o procedimento correto, para que você não tenha nenhum tipo de problema lá na frente. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou deixar o nosso link aqui para o nosso site e aí você pode entrar em contato com a gente para a gente te dar maiores orientações sobre esse assunto. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final e eu te aguardo no próximo conteúdo.